Queridos irmãos, este 17º domingo do tempo comum nos apresenta o trecho de João, da multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentaram 5.000 pessoas. É interessante ressaltar que este trecho da multiplicação dos pães e dos peixes é presente em todos os 4 os evangelistas, um dos poucos trechos que os 4 evangelistas relatam da mesma forma. E de fato um mês inteiro não seria suficiente para meditar os inúmeros aspectos deste maravilhoso trecho do capítulo 6 do Evangelho de João. Cada palavra é rica de um profundo sentido, inesgotável. Por exemplo, o Evangelho começa relatando que Jesus foi para outro lado do mar da Galileia, que significa que Ele sempre nos convida a ir além, a não acomodar-nos na nossa vida, mas também a atravessar as dificuldades, pois sabemos que o mar representa o mal que é presente na nossa vida. Ainda o Evangelho começa com Jesus que sobe ao monte e ainda termina com Jesus que volta ao monte para fugir do povo que queria torná-lo rei. O que significa o monte? É a unidade do Pai. Esta unidade que é intimidade com um amor imenso, este amor que recebemos e que nos torna conscientes de que somos irmãos solidários dos irmãos. É muito bonito, pois a segunda leitura de Efésios nos convida mesmo a entender que somos um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé. Um ser Deus que nos torna capazes de suportar-nos uns aos outros com paciência no amor. E suportar não significa aguentar, mas significa ser suporte do outro, sustentar o outro, ser solidário com o outro. E aqui a grande pergunta da nossa vida espiritual: somos solidários ou solitários? Nós procuramos a comunhão ou o isolamento, o individualismo, que nos torna cegos e indiferentes perante o sofrimento dos outros. Mas ainda, a simbologia dos números, 5 pães, 2 peixes. Os exegetas querem reconhecer na presença dos 5 pães a Torá, os primeiros 5 livros atribuídos a Moisés. E nos 2 peixes, alguns individuam os outros escritos históricos e proféticos do Antigo Testamento, como dizer que Jesus parte da riqueza da palavra para multiplicar uma novidade que é transbordante de amor na revelação do Evangelho. Outros, nos 2 peixes, individuam a presença de Moisés e de Elias, que deram respectivamente o maná, e Elias também multiplicou a farinha e o azeite na casa da viúva de Sarepta. Podemos ver inúmeros sentidos. A criança, o convite a tornar-nos como crianças, livres, pobres, despojados. A relva, onde o povo se acomoda, que nos lembra do Salmo 23, Yahvé, o meu pastor, nada me faltará. Em verdejantes pastagens me faz descansar e sobre águas tranquilas me conduz. E ainda diz que prepara para mim um banquete diante dos inimigos, diante da dificuldade da vida, vencendo fome e sede. Uma fome que vai muito além da sede da fome material. E finalmente, o sentido eucarístico desta multiplicação, que é bem evidente: Jesus toma o pão, dá graças ao Pai e logo reparte o pão para os irmãos. É belíssimo também no sentido desses pedaços que se recolhem em forma de 12 cestos, como 12 eram as tribos de Israel, 12, um novo Israel, alicerçado nos apóstolos, que também são um convite a fugir desta civilização do desperdício e da exclusão social. Não por acaso, recentemente, o Papa nos lembrava que temos no mundo hoje 820 milhões de pessoas que passam fome e 830 milhões de pessoas que sofrem por causa de obesidade. Não podemos ficar indiferentes perante o sofrimento de tantos irmãos, pois a nossa indiferença realmente mata. É belíssimo também ver a referência aos 12 cestos que representam
as 12 tribos de Israel, mas também os 12 apóstolos, os apóstolos do novo Israel, desta novidade que torna a vida uma vida de alegria no Santo Evangelho da caridade. Dos tantos aspectos que poderíamos sublinhar, alguns vale a pena colocar em foco neste momento para a nossa meditação. A primeira coisa, fazer o possível com Deus significa experimentar um Deus que fará o impossível para nós. Todos os milagres sempre exigem uma postura ativa. O Senhor nunca poderá realizar o milagre sem a nossa participação. Ele nos quer protagonistas da salvação. E quando agimos com o Senhor age conosco, surpreendendo-nos continuamente. Sempre lembro a experiência de uma nossa amiga missionária que no momento de oração escutava o Senhor que perante a dificuldade que ela vivia de poder alimentar tantas crianças que lhe foram confiadas, dizia: sempre haverá o suficiente. Mostrava o seu lado aberto do qual saía sangue e água. Sempre. Quando sonhamos com Deus, Deus torna realidade o nosso sonho e dará o suficiente para alimentar os irmãos que Deus confia ao nosso cuidado. Ele também nos chama a sermos pastores generosos, que possam dar a vida, que possam repartir o próprio corpo, a própria carne, e dar-se por inteiro, dar nós mesmos de comer para aqueles que nada receberam. Nesse tempo, estamos sonhando com a cidade da misericórdia, um bairro para poder acolher os irmãos que viveram na rua, que se recuperaram nas nossas casas, mas que não têm família e que precisam de um ambiente sadio onde reconstruir a própria experiência, a própria caminhada de filhos de Deus e reencontrar a dignidade de filhos. Muitas vezes estávamos pensando como se dará isso. O projeto prevê 321 casas para acolher no futuro 1.500, quem sabe 2.000 pessoas que se viram privados do mínimo necessário para viver e, sobretudo, de uma família, de um lar, de um aconchego humano que devolvesse a eles a alegria de serem filhos de Deus. E mesmo assim nos perguntávamos, como se dará isso? Como se dará isso? Aí de repente me ligou a mãe de uma criança chamada Giovanna, que tem apenas 9 anos de idade e que disse para a mãe, que é uma das voluntárias do comitê que nos ajuda a planejar a realização da Cidade da Misericórdia: mãe, eu quero ajudar o Padre Henrique. Eu quero dar a minha economia. E deu tudo o que tinha guardado das pequenas doações que recebeu pelo aniversário e outras oportunidades. Eram R$153. Quando recebi este dinheiro, era um momento que não sabia mesmo como proceder. E de repente senti o Senhor que me dizia: Henrique, não esqueça daquela criança que entregou 5 pães e 2 peixes. Pude alimentar 5.000 pessoas através da generosidade daquele menino. Você também vai conseguir. E a semana seguinte chegou a doação da primeira das 321 casas ecológicas que agora estamos começando a construir. A primeira leitura também nos conta de Eliseu, que com alguns pães de cevada e trigo novo pode alimentar 100 pessoas. Quando nós fazemos o possível, Deus faz o impossível. Quando nós entregamos o pouco que temos, Deus realizará muito para aqueles que nada têm. Lembro quando uma nossa missionária, indo na rua, encontrou uma criancinha pobre e disse: tia, tem algum dinheiro? A missionária, que não levava dinheiro na rua, disse: não tenho, infelizmente. E sorriu para a menina. E a menina tirou do bolso R$2 e disse: eu tenho alguma coisa, pode tomar. Eu acho que você precisa mais do que eu. E mesmo verdade, esta multiplicação dos pães não é uma teoria, não é um conto de fadas, nem um mito inventado pelos apóstolos. As palavras não custam nada, e a vida que custa. E quando nós fazemos da nossa vida um dom para os outros, o Senhor sempre multiplica as nossas capacidades e os nossos bens, realizando milagres na nossa vida,
fazendo da nossa vida mesma um milagre. Por isso que o Senhor dizia: dai-lhes vós mesmos de comer. Dar-nos por inteiro, dar-nos sem reservas. E Deus realizará um milagre transbordante. Terá também sempre sobras para recolher. Sempre dizemos que ninguém é tão pobre que não tenha algo para doar, nem tão rico que não tenha algo para receber. E na nossa experiência, é interessante experimentar que talvez mais se enriqueçam os ricos que doam e quanto não recebam os pobres que precisam. Quantos irmãos que viviam na riqueza, na indiferença, às vezes olhando os pobres como um perigo, como inimigos dos quais defender-se, que de repente ficaram com o coração contagiado pelo vírus da misericórdia, pois o bem também contagia, não apenas o Covid. O Deus do impossível realizou na nossa vida tantas vezes verdadeiros milagres de multiplicação dos bens. E nós somos testemunhas, não podemos negar aquilo que vimos e aquilo que ouvimos. Vimos várias vezes, fisicamente, o alimento sendo multiplicado para os jovens que vinham para encontro, e mesmo com poucas centenas de pães conseguimos alimentar milhares de jovens e ainda sobrou. E o fato mais simpático aconteceu em Heliópolis durante uma evangelização, quando uma missionária começou a evangelizar um grupinho de crianças e, lembrando que tinha 10 chocolates na bolsa, dividiu pela metade e colocou em cima de um prato, cobrindo com um pano para poder dar no fim da pequena catequese. Mas quando terminou, eram mais de 40 crianças que estavam presentes e ela, sabendo que não ia ser suficiente para todos, disse: bom, criança, então agora podemos ir. Mas as crianças não esqueceram do chocolate, gritaram: tia, o chocolate. E aí ela suplicou ao Senhor que não deixasse aquelas crianças desiludidas. E em oração começou a distribuir os pedacinhos de chocolate que não terminavam. E quando terminou de distribuir, ainda no prato, estavam 10 pedaços de chocolate. É muito bonito experimentar, como sempre, que o nosso Deus é o Deus do impossível, quando nós faremos o possível na nossa vida. Desejo que cada um de nós, neste domingo, experimente aquela alegria, pois há mais alegria em dar do que em receber. A alegria de fazer da própria vida um dom, uma Eucaristia que se reparte por amor. Um bom domingo para todos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor possa encher seu coração de paz e de alegria